Olá! Nesta aula você vai aprender como trabalhar com arrays multidimensionais. Na aula passada, você aprendeu como construir um array de uma única dimensão. Por exemplo, aqui nós temos um array que representa um conjunto de pessoas. Mas, eventualmente, você vai precisar criar matrizes de dados. Então, a proposta aqui dessa aula é mostrar como você pode criar arrays com duas dimensões, como é o caso dessa matriz de dados, como arrays com quantas dimensões você quiser. 3 dimensões, que seria o equivalente a um cubo, 4, 5, 6, 7, quantas dimensões você achar necessário. E no final, nós vamos, utilizando os conceitos de arrays multidimensionais, nós vamos construir um aplicativo que sorteia uma carta de um baralho lusófono. É um aplicativo selecionador de carta. Então vamos começar. Vamos primeiro apresentar como seria um array que representa essa coleção de pessoas com uma única dimensão. Então poderíamos criar esse array informando que nós queremos um array de uma dimensão, então um array de strings, e aqui dentro poderíamos já colocar os valores. Ricardo, Sandra. Isso aqui representa exatamente esse array de uma única dimensão, onde estamos colocando os valores, e esses valores, cada um tem o seu índice, começando do índice 0, e assim por diante. Para acessar um elemento desse array, a gente pode chamar o nome do array, e entre colchetes, colocar a posição, ou seja, o índice do elemento que eu quero pesquisar. Então, aqui eu quero buscar. Então, buscando aqui o elemento na posição 0, eu vou retornar esse valor. Se eu quiser saber quantos elementos tem nesse array, chamamos o atributo length. Agora, e se nós quiséssemos colocar, além do nome, colocar também outros atributos aqui? Isso aqui poderia ser convertido em um outro array. Então, nós podemos, dentro de um array, ter outro array. Nesse caso, para criar um array de duas dimensões, cada dimensão recebe um conjunto de colchetes. Então, para duas dimensões, 2 abre e fecha colchetes. E aqui dentro, nós começamos a criação da primeira dimensão do array, e dentro dessa primeira dimensão, nós podemos começar outros arrays. Então, aqui dentro, eu vou criar o segundo array, aliás, o array interno, composto aqui de Ricardo, sexo masculino, estado DF. E para cada novo array eu separo com vírgula. Então, colocar aqui um novo array. Sandra, sexo feminino, estado Minas Gerais. O último elemento de arrays internos aqui não precisa de uma vírgula. Da mesma forma que aqui em cima, o último elemento, né, não preciso mais colocar vírgula. E aqui nós também podemos juntar todos esses elementos na mesma linha, se você achar necessário. E isso aqui representa o nosso array de duas dimensões. Agora, como é que eu faço para acessar o elemento Ricardo aqui dentro? Eu sei que com uma posição
para acessar o elemento Ricardo, seria o nome do array e a posição 0. Mas e com duas dimensões? Então, com duas dimensões, para acessar o primeiro elemento da minha primeira dimensão, eu acesso 0. Agora, para acessar o primeiro elemento dentro desse array interno, nós colocamos o segundo par de colchetes aqui, informando o índice daquele elemento. Então, aqui eu recupero esse elemento Ricardo. E para acessar o elemento Sandra? Então, vamos acessar o segundo elemento, que está na posição 1, e dentro desse array, a primeira posição, que está na posição 0. Então, é assim que nós navegamos pelos elementos de um array multidimensional. Agora, e se nós quiséssemos saber quantos elementos nós temos no nosso array? Então, vamos lá. Até antes de continuar, vamos imprimir esses valores para você ver o resultado. Então, tá aí. Agora, colocando aqui no segundo array, recuperamos Sandra. Agora, quantos elementos nós temos na primeira dimensão do nosso array? Né? Como é que eu faço para descobrir isso? Então, vamos lá. Esse primeiro colchete aqui, ele vai representar os elementos do primeiro nível aqui do meu array. Aliás, esse elemento aqui é o nosso array. Quantos elementos eu tenho na primeira dimensão dele? Ponto length. Isso aqui a gente já conhece. Então, aqui, eu tenho 2 elementos nesse array. Esse elemento e esse outro elemento. Agora, quantos elementos tem dentro desse array interno? Então, nesse primeiro array interno, quantos elementos eu tenho? Ele também é um array. Então, a gente descobre dessa maneira. Tá aí. Dentro do meu array interno, eu tenho 3 elementos, né? O nome, o sexo e o estado de origem. Agora, como é que nós podemos alterar os valores de um array com várias dimensões? Seguindo a mesma lógica. Então, nesse array aqui que ocupa a primeira o índice 1, que está, na verdade, na segunda posição, no primeiro elemento, 0, eu quero modificar para esse valor. E para pegar aquele valor, nós mostramos aqui. E está aí o resultado. Você poderia construir arrays com quantas dimensões você achar necessário. Você poderia criar, por exemplo, um array com
2 dimensões, 3, 4 e assim por diante. N dimensões. E para acessar os elementos desse array, como vocês viram, N, na posição 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É assim que você navega nos elementos do seu array. Agora, eu só vi a utilização de arrays com mais de 2 dimensões na construção de aplicativos para cálculos científicos. Então, por esse motivo, eu não vou apresentar um exemplo aqui com 3 dimensões ou 4 dimensões. Eu vou apresentar aqui agora a criação de um aplicativo para selecionar uma carta de um baralho lusófono. Tá? O que é o baralho lusófono? São essas cartas de baralho mais tradicionais. Então, como é que funciona? Eu vou criar aqui um array, e nesse array eu quero colocar as faces do meu array. Aliás, as faces das minhas cartas. Então, vamos criar aqui um array chamado faces, onde eu vou colocar o A, que significa ás, né? Então, nós temos o ás de espada, ás de paus, ás de copas. E os números, né, de 2 até 10. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois do 10, nós temos o valete, a dama e o rei. Essas são as faces das nossas cartas. E nós temos também os naipes das cartas. Os naipes podem ser espadas, paus, copas ou ouros. São os naipes. E agora, como é que nós podemos selecionar uma carta? Né? Então, a união da face com o naipe, nós temos uma carta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero aleatoriamente escolher uma face e um naipe, e juntando esses dois, nós vamos ter uma carta. Por exemplo, se eu juntar aqui a face 0 mais o naipe 0, nós temos uma carta. Né? Vamos ver o resultado aqui. Vamos procurar o erro aqui.
Faltou uma concatenação. Então tá aí. Temos um ás de espadas. O problema é que aqui eu informei exatamente a posição no índice de cada um desses arrays. E não é isso que eu quero. Eu quero que o programa escolha uma carta. Ele escolha uma face, escolha um naipe e, juntando esses dois, me dê uma carta. Então, para isso, nós temos uma classe utilitária do Java que permite a você escolher um número aleatório. Essa classe é a classe random. E essa classe ela não está dentro do pacote javalang. Ou seja, nós vamos precisar importar ela também. Import, ela está dentro de Java util random. Essa classe ela permite que você escolha, né, um número, então next int. Você pode simplesmente passar, chamar o método dessa forma, sem nenhum parâmetro, ou pode informar um número máximo que você quer que ele escolha. Então, eu quero um número entre 0 e 10. Né? Vamos ver o número que ele vai escolher para a gente. Escolheu o número 7. Então, com esse recurso, a gente pode agora escolher aleatoriamente uma face e um naipe. Vamos fazer isso aqui. String face. Qual é a face? Como é que eu vou escolher a face? Então, primeiro, as faces estão dentro do meu array de faces. E aqui dentro eu quero informar um índice de um desses elementos. Então, vamos lá. Int índice da face é igual a esse método que vai me recuperar um número aleatório, só que eu quero um número aleatório dentro do número de elementos que eu tenho dentro das faces. Então, faces.length. Agora, eu posso pegar esse índice e escolher uma face aqui dentro. Vamos ver aqui o resultado agora. Tá aí. 8 de espadas. Né? Pelo menos a face ele já começou a pegar. E a gente pode repetir esse processo para encontrar os naipes. Índice dos meus naipes. Naipes e o índice do meu naipe. E junto aqui agora, naipe. Tá aí, 2 de copas. Então, esse programa, ele está escolhendo aleatoriamente uma face e um naipe nesses meus arrays. Se você quiser simplificar aqui o código, você poderia chamar, né, esse método já aqui dentro de onde você está passando esse parâmetro. Né?
pode ficar um pouco mais difícil a leitura do código, mas também você vai deixar ele um pouco mais enxuto, né? Então, só exemplificando, poderia colocar já a chamada aqui dentro. E aqui dentro. Então tá aí, nós temos a face e o naipe. E de novo, 3 de copas, 4 de ouros, 5 de paus e assim por diante, né? Então tá aí o nosso programa que sorteia uma carta aleatória. Espero que você tenha gostado e vejo você na próxima aula. Até mais!